Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está preso pela Polícia Federal. Lula deve cumprir pena de 12 anos e 1 mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nós vamos falar ainda sobre o risco de rompimento de uma barragem no Piauí. E também sobre como dinheiro e felicidade podem não estar intimamente ligados. Tudo isso você acompanha agora no Redação Novo Tempo. Começando aqui o nosso Redação Novo Tempo. Hoje a coisa está intensa, a gente já está debatendo aqui antes do programa começar. Já estava aqui, ó, num trio aqui de discussão. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem, Tudo graças bom. a Deus. É bom estar aqui com vocês mais uma semana mesmo. Sempre Também. ótimo. Eu posso mandar abraço ou depois só? Pode, claro. É que de repente eu tô num momento meio Suzane. Eu quero mandar abraço, que loucura. Ai, que engraçadinho. Mas se quiser eu mando depois. Não, agora que já houve um Interrupção. processo de que o abraço começou, vamos lá para os abraços. Não, só para mandar um abraço nessa semana que passou, eu estive na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, com um grupo de coordenadores e orientadores educacionais da educação adventista nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e em Minas Gerais. Então, um abraço para vocês. Eu prometi que ia mandar um abraço aqui no Redação, promessa cumprida. Um abraço para a cidade imperial. Exatamente. Você tem parentes A aí? família da minha mãe toda é de Petrópolis, acha a cidade incrível. A Um família da tua abraço mãe aí. é que é descendente de Dom Pedro II? O que Claro, que somos todos príncipes. é? Ah, que legal. E é isso aí. Essa foi Vou boa. dar um abraço também, então. Então, mano. Porque nessa semana eu estive na cidade de Jacareí. Nossa, eu passei a semana na cidade de São Jacareí Paulo. também, coincidência. E aí, por coincidência, havia um grupo de pessoas de Praia Grande, no litoral paulista, que estava visitando aqui a Novo Tempo, os estúdios da Novo Tempo. Inclusive, mandaram um abraço para você, Suzane, porque não te encontraram, mas encontraram o Wagner. Obrigada. O Leite também não estava, porque estava em Petrópolis Petrópolis. quando eles vieram, mas deixaram um abraço para vocês. Um grupo Obrigado. grande Muito que veio aí obrigada, conhecer gente. Valeu. a Novo Tempo e que tem um carinho pelo Redação Novo Tempo. Inclusive, legal. pediram para mandar um... Agora, ainda bem que o Hélio trouxe essa lembrança aí, porque pediram para mandar um abraço para a igreja de Pinhalzinho. Igreja que fica aí Adventista de nessa Pinhalzinho? região. Igreja Adventista de Pinhalzinho, que fica nessa região. Muito obrigado. Posso falar algo muito curioso? Nós três mandamos um abraço e a Suzane não mandou. Aí as coisas se Manda, inverteram Suzane, hoje. manda. Por favor, Suzane. Ah, gente. Você sempre tem um na manga. Eu esquece. Posso falar uma coisa? Ah, Pode? Pode. Você Não, falou pro Brasil não, inteiro já, depois. ué? Tá no Não, teu vou falar Instagram? Você agora. colocou no Facebook. Tá, então tudo. Suzane tá grávida, gente! Ê! Finalmente, que a gente já falou tanto da Suzane Exatamente. grávida aqui no E eu programa e ela ganhei o não bolão. estando. Você ganhou o bolão, É, você o tinha bolão, apostado, eu né? tinha apostado na Suzane. O quê? que tava Que ficaria grávida neste ano aí. Que eu seria É. a primeira de nós três aqui. Só pra que deixar ainda claro, a gente não somos- apostou de verdade, tá? É. Ele só falou que ia realmente... É porque o pessoal fala, não pode Nossa, apostar. não Não, a pode, gente não não. fez isso. É só porque ele falou que ele achava que essa ele seria a que demais, primeira. o Leite explicando a vida. É, não vai que, né? Suzane, Me parabéns, dê viu? R$50 Muito depois. obrigada. A gente, Valeu, gente. todo mundo já deu parabéns nas redes sociais, enfim, né? Já não é novidade, a gente sabe já tem um tempo, mas agora todo o Brasil está sabendo, Exatamente. Suzane está grávida. Daqui a pouco a gente vai ver a Suzane grávida aqui no Redação. Exatamente, a gente vai ver a Suzane aqui assim, ó. Dá um close aqui, gente. O pessoal do rádio não tá vendo, eu tô com uma coisa na minha barriga aqui. Só que é quadrada a E barriga. eu acho que a gente vai ver mais ainda a Suzane grávida, vai ser muito bonito lá no Revista, né? Que vai Exatamente. em Com pé, barrigão. tal, com vestido e Ai, barrigão. gente, tomara que seja, né, assim, uma gestação saudável e que seja uma barriguinha também, assim, considerável, né, para não ficar tão grande assim. Mas a gente está muito feliz e obrigado pelo carinho de vocês e todo mundo que já me parabenizou nas redes sociais. Muito bom. Parabéns pro Gleick também, né? Que não tá aqui no sofá. Também. Mas tem 50% de... Você é filho do Gleick e da Suzane, será que já vai nascer com barba já? Não, mas vai chamar Suglick. Suglick? Suglick. Nossa. Sulik ou Gleikiene? Suglick. Gente, pelo amor de Suglick. Deem sugestões mais fáceis, porque os meus colegas aqui estão... olha, Estão colaborando. Só pra deixar claro, vocês não conhecem o marido da Suzane, é que ele tem uma barba enorme, assim, é por isso que eu falei, fiz a piadinha Ah, que aqui. bom, porque eu achei que era da Suzane. Que ia herdar a barba. Vocês estão Que bom que é o, impossíveis. que bom que é o Gleick do que tem Gleick a barba. Vocês estão Gente, eu tenho que impossíveis. começar esse programa. Começa, Eu não tô com começa. condições. Começa O porque os Leite, meninos- o Leite hoje veio enciclopédico. A cada Gente momento ele do faz uma céu. explicação aqui para Exatamente. contextualizar todos os ouvintes.
Mas, gente, por falar em ser enciclopédico, a gente vai fazer um pouco isso aqui agora, né? Porque na semana passada a gente discutiu a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, num destaque aqui que o Hélio trouxe. Não sei se vocês lembram, mas na semana passada a única coisa que a gente discutiu era que um pedido de habeas corpus foi negado, né, para o Lula. Depois disso, depois da nossa gravação, inclusive, muita coisa aconteceu, né? Que culminou, inclusive, na prisão do Lula. Lula está preso. Hélio, vou começar com você. Vamos lá para uma linha geral de tudo, desde a proibição, a não possibilidade a não aprovação, né, de um habeas corpus, até os dias que nós estamos vivendo hoje, a gente vai, todo mundo participando aqui. É interessante que o nosso programa ele vai ao ar no sábado à noite, né? E no próprio sábado é que o Lula foi preso. A decretação de prisão foi dada pelo Moro na quinta-feira e o Lula teria até às 5 da tarde da sexta para se apresentar lá voluntariamente na Polícia Federal em Curitiba, o que ele não fez. O Lula ficou aquartelado em São Bernardo do Campo, no Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC, e uma multidão de apoiadores foi para lá, né, de correligionários do PT, do próprio Lula, que foram lá para dar apoio ao ex-presidente após a emissão do decreto de prisão. E o Lula ficou ali durante a sexta-feira inteira, o sábado também, recebendo apoio dos correligionários. Ele, inclusive, tem um momento em que ele tentou sair do prédio para entrar no carro, para poder sair de lá e ir se entregar, porque apesar de que o Moro tenha dado esse prazo, né, 5 da tarde da sexta, conversas entre a Justiça e os advogados do presidente conseguiram que ele não fosse considerado um foragido da Justiça, a ponto de que a polícia tivesse que ir até lá e enfrentar a turba ali que estava em volta, querendo que o ex-presidente não fosse se entregar. Então, um acordo de cavalheiros fez com que o ex-presidente pudesse ir num outro momento. Inclusive, ele chegou de helicóptero, né, num helicóptero da Polícia Federal, lá na polícia, em Curitiba. E aí foi rápido, né, porque não se esperava que o Moro ia assinar tão rapidamente o decreto de prisão. Porque você até comentou no programa que ele tinha os embargos, que era mais um recurso que ele poderia recorrer, e a gente até ficou na expectativa de que ele fosse usar mais esse recurso, mas o Moro decidiu emitir logo. O recurso já estava em tramitação, mas aí o TRF4, que é quem julgaria esse último recurso, enviou para o Moro dizendo, olha, esse último recurso nem precisa esperar por ele. Ou seja, nem partiu do Moro essa iniciativa inicial, partiu do próprio TRF4, o próprio que teria direito ao TRF4 que ordenou ao Moro, olha, pode executar a prisão. E aí o Moro assinou. Ué, agora ele está preso e existe aí a possibilidade de que ele pegue mais de 100 anos de prisão? Como que é essa história? Não, mas aí é porque assim, o Lula ele foi condenado em uma ação só. Mas ele tem outras 5 ações. Aquele foi condenado é o caso do triplex do Guarujá, é isso? Isso, é aquele caso do triplex do Guarujá, aquele prédio no litoral de São Paulo, que tem... Aí a defesa do Lula, ao longo de todo esse processo, sempre argumentou que não há provas de que o Lula seja o dono do prédio, porque a acusação nesse caso é de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo os autos, o ex-presidente e a família dele teriam sido beneficiados pela empreiteira OAS, nesse caso do triplex. Para resumir assim, o começo da história, esse triplex está num prédio que pertencia à Bancop, que era uma cooperativa de crédito no estado de São Paulo. E o João Vacari Neto, que era o tesoureiro do PT, que foi preso inclusive, o João Vacari Neto era o presidente da Bancop, e aí a Bancop abriu, não digamos falência, mas assim, não ia mais continuar com os empreendimentos e repassou para a OAS. A OAS não se interessou inicialmente. Isso é o que o Léo Pinheiro, ex-presidente do grupo, disse em depoimentos. Eu não queria saber. Mas aí disseram para ele, olha, naquele prédio lá tem um apartamento que é do Lula. E aí ele disse, ó, daí quando eu fiquei sabendo disso, falei, então isso aí é coisa importante, eu vou pegar. Então ele pegou a construção para si. E aí havia um apartamento normal que estaria para o Lula, assim, mas feito oficialmente, tudo certo. O que a acusação diz é que depois, quando a OAS assumiu isso,
substituíram esse apartamento comum pelo triplex para o Lula. E que esse triplex teria passado por reformas que totalizaram Milionárias. 3 milhões e 700 mil reais. Aí a acusação diz que esse dinheiro todo foi uma forma de lavagem para que o ex-presidente recebesse suborno da OAS, propina, o que é ilegal. Então essa é a montagem da acusação contra o ex-presidente Lula e que, segundo a Justiça, tudo foi configurado realmente como um crime. Por isso ele foi condenado. Então aí ele está condenado por essa ação. E aí existem mais outras 6 que ele está sendo acusado, e aí, bom, se for somar, ele ser condenado em todas essas... todas, pode chegar a 100. E é uma coisa interessante, eu acho, da gente comentar, porque essa semana, conversando com algumas pessoas, por mais que isso foi divulgado na grande imprensa, muitas pessoas ainda estavam com dúvidas, tá? Mas ele foi preso, ele já está condenado, sentenciado, ou ainda foi uma prisão que vamos aguardar e vamos ver realmente se ele é culpado, nesse caso, do triplex do Guarujá? Ele já está sentenciado Ele tá 2 vezes, inclusive pela mesma coisa, né? Só pelo Moro e pelo grupo de 3... Tem um nome, é colegiado? É o colegiado. Colegiado de 3 embargadores. Então, por essa ação, ele está condenado. Condenado, que são esses 12 anos que a gente comentou. Mas aí aqui entra uma outra polêmica dentro da questão, porque assim, ele foi condenado em segunda instância. E essa coisa de alguém ser preso após a condenação em segunda instância é algo novo no Brasil, porque foi em 2016 que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo dizendo, olha, condenações em segunda instância exigem o cumprimento da sentença, o que não acontecia. A gente, claro, acontece para pessoas normais, né? Para pobres que não conseguem nem pagar um advogado, o cara é preso preventivamente, fica 4 anos ali esperando um julgamento já preso. Mas para quem tem dinheiro e na ala política, isso nunca aconteceu. Então, o Supremo decidiu interferir, né, interpretar a Constituição desse jeito, dizendo, olha, pode prender após a segunda instância. Porque antes a pessoa poderia recorrer por anos e anos e anos livre, né? Fora da recorria cadeia. em liberdade, Até mesmo depois da segunda instância, recorria até o STJ, que é a terceira instância, e ainda em liberdade podia recorrer até chegar no Supremo Tribunal Federal, e só depois, se tudo ser esgotado no Supremo Tribunal Federal, é que a prisão viria. Só que muitas vezes o que acontecia é que o tempo para fazer todo esse processo de recorrer, dava o tempo da sentença, e aí eles falavam, bom, não adianta a gente condenar alguém que já, tipo, o tempo da sentença já prescreveu, vamos dizer assim. Agora, Leite, você que... Ou seja, no final das contas era impunidade. Era impunidade. Você que sempre gosta de economia... Eu gosto. Como é que... Eu gosto, parecer que não gosta, mas ele gosta. Não, eu gosto de dinheiro. A gente vai discutir sobre isso daqui a pouco aqui no programa. Dinheiro traz felicidade ou não? Mas agora é o seguinte, situação econômica do país. Porque na história da nossa democracia aí, super recente, a gente tem, olha, Collor, né, em 92, que renuncia num processo de impeachment. A gente tem 2016, Dilma sendo impeachmentada, e agora a gente tem pela primeira vez um ex-presidente que é preso por um crime que ele é condenado por ter cometido durante o exercício da presidência da República. Como é que o que esses rumores causaram na nossa economia e na visão que o exterior tem da gente? Em relação à economia, foi bastante, eu diria assim, singelo o resultado, o impacto, pelo menos imediato falando. Obviamente que vários analistas dizem que existe, obviamente que se você pegar que tipo de analista está falando, você vai ver interpretações diferentes, ok? Mas alguns analistas analisam da seguinte forma, olha, essa condenação do ex-presidente é uma forma de mostrar que as nossas instituições são independentes, estão fortes, etc, etc. Isso tem a ver com um fortalecimento da democracia. Obviamente que tem gente que discorda disso, fala que a prisão do Lula é política, etc, etc. Mas estou indo pegando uma outra fatia aqui. Agora, do ponto de vista de mercado, por exemplo, no dia que foi decretada a prisão do Lula, e aí depois rolaram as 24 horas até sexta-feira à tarde, etc. Enfim, a partir desse momento, até a sexta-feira, né, que o Lula ainda não tinha sido efetivamente preso, mas já tinha sido decretada a prisão dele, o Ibovespa, por exemplo, tinha subido o índice da Bolsa de Valores de São Paulo 1,5%. Não é, tipo, é um aumento, mas não é uma coisa assim, nossa, gente, que absurdo. O real acabou alcançando o maior valor frente ao dólar em 10 meses. Isso acabou sendo um pouco a mais, obviamente, mas não é um absurdo também. É porque você tem
Eu diria que, assim, teve uma rápida consequência em relação ao decreto da prisão do Lula, mas não é algo que vai ter um impacto, vamos dizer assim, no médio prazo para a economia brasileira, por um motivo muito simples. Apesar do ex-presidente, toda essa situação ser muito importante no contexto do país, não é ele que governa o Brasil, né? Então, os aspectos da economia brasileira e uma série de coisas têm muito mais a ver, nesse momento, com o governo Temer, do que necessariamente com toda essa situação envolvendo a prisão do ex-presidente Lula. Então, o que os analistas da área de economia falaram, inclusive da onde eu acabei pegando algumas referências de leitura, é que a derrota do presidente Lula, vamos dizer assim, não são necessariamente um sucesso para o presidente Temer, entende? Então, por isso que o impacto, pelo menos inicial, não é tão grande. Obviamente que o que acontecer nos próximos meses, até o momento das eleições, etc., isso pode se converter numa questão econômica maior. Cenário. Mas, nesse exato momento, o impacto do ponto de vista econômico não é tão intenso. Lula pode continuar sendo tido como alguém que pode ser o novo presidente da República? Olha, o que acontece é o seguinte, né? O Tribunal Superior Eleitoral, ele não impede ninguém de se candidatar a um determinado posto. Mesmo que ele esteja preso. Mesmo que esteja preso. Agora, eu tenho a data aqui bem certinha, eu acho que é em agosto, se eu não me engano, dia 15 de agosto? 15 de agosto, isso. Então, até 15 de agosto, os registros das candidaturas podem ocorrer. Então, o PT já disse que vai fazer isso, vai colocar o nome do Lula como candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. Até 15 de agosto, colocou. Aí, entre 15 de agosto e 15 de setembro, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele vai analisar as candidaturas. E aí, quem, por algum motivo, não puder ser efetivado como candidato, eles vão falar assim, não, essa candidatura está impugnada, não pode continuar. Nesse momento, o caso do presidente Lula é de uma candidatura que não poderia continuar. Por quê? Porque ele já foi condenado em segunda instância, de acordo com a nossa legislação eleitoral. Qualquer pessoa que tem uma condenação em segunda instância é considerada como ficha suja. E aí não pode ser um candidato. Ô Leite, tem uma coisa curiosa no meio desse processo aí, que é em relação a esse entendimento que o Superior Tribunal tem em relação à prisão em segunda instância. Há como chama, Hélio, que você falou para mim no intervalo? Os ADCs. Existe uma proposta já em andamento para que essa análise do Supremo seja mudada. Ou seja, mas veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que você está falando das ADCs tem mais a ver com a questão de uma prisão poder acontecer em segunda instância do que necessariamente um candidato, porque uma coisa é a justiça eleitoral e uma legislação eleitoral que fala, em segunda instância, uma pessoa que está condenada não pode continuar como candidato. Outra coisa é, em segunda instância, uma pessoa que está condenada, ela já pode ser presa. Entende? São duas coisas distintas. Não, são duas coisas diferentes, mas eu queria dizer que nesse processo aí da candidatura do Lula, há uma esperança do PT em cima disso, de que isso possa ser revogado e então ele seria livre. Mas é revogado a prisão, não revogado que ele foi condenado em segunda instância. E isso não muda em relação ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, dentro da legislação eleitoral, só se eles fizessem toda uma análise de novo do que é ser considerado um candidato ficha suja. Mas não tem nada sendo analisado nesse momento em relação a isso. Agora, obviamente, o que o Partido dos Trabalhadores está apostando nesse momento, e até 15 de setembro, quando isso for julgado, mas até lá tanta coisa pode acontecer nesse meio do caminho, é que o discurso do próprio PT é que o Lula é um preso político. Ele está preso nesse momento por questões políticas. E aí, inclusive, tem uma série de manobras, a gente pode dizer assim, políticas do Partido dos Trabalhadores para reforçar essa ideia. Uma delas, inclusive, é que simbolicamente a sede do Partido dos Trabalhadores foi transferida para Curitiba, onde o Lula está preso, apesar da sede do Partido dos Trabalhadores ser em São Paulo. Ô, Suzane, agora, partindo do princípio que Lula não seria de fato candidato à presidência, imaginando esse cenário, como é que ficam os outros candidatos? Quem é que se beneficia dessa situação?
Os cientistas políticos estão bem divididos nessa questão agora pós-prisão de Lula, porque assim, eles fizeram pesquisa de opinião pública, algumas pesquisas foram feitas e a sociedade está muito dividida. Então, assim, 50% das pessoas apoiam a Lava Jato, mas 50% também acredita que é uma perseguição ao Lula. Então, ao mesmo tempo que as pessoas apoiam a Lava Jato, elas acreditam que a prisão de Lula é uma perseguição política. Então, o nome dele continua sendo muito forte. Até janeiro, né, ele estava liderando aí as pesquisas, estava à frente. E eles acreditam assim também, que eles vão... O PT já disse, né, como o Leite acabou de comentar, que eles vão dar prosseguimento à candidatura do Lula. Vão colocar ele como candidato, vão divulgar aí que existe possibilidade de realmente ele se eleger, né? Mas os cientistas também acreditam que é o seguinte, se isso for embargado, se ele não puder se candidatar, qualquer pessoa que ele colocar no lugar vai ser como se fosse assim, abençoado pelo Lula, entendeu? É o candidato dele, assim como no passado o nome da Dilma surgiu, né? Então eles acreditam que o PT ainda continua aí no páreo como um candidato muito, muito forte. E aí tem outros candidatos que podem ganhar força nesse sentido, mas até os próprios cientistas não estão apostando nem lado A, nem lado B. Apenas dizendo que o PT ainda continua muito forte no páreo para a candidatura. Tem um ponto que, inclusive, acho que nessa situação toda, nesses últimos dias que passaram, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e, de certa maneira, me impactou, é que você está falando, né, a transferência de um voto para o Lula ir para alguma outra pessoa, etc., caso ele não possa ser candidato, né? Às vezes, isso pode não acontecer de fato, porque, assim, as pessoas, de acordo com essas intenções de voto que votariam no Lula, elas não votariam no Lula simplesmente porque ele é um candidato do Partido dos Trabalhadores, e sim por quem a figura dele, o que a figura dele significa para essas pessoas. Não é uma questão que está ligada ao Partido dos Trabalhadores necessariamente, está ligada à figura do Lula. Então, quem hoje vota no Lula nessa configuração, pelo menos que aparenta essas pesquisas de intenção de voto, votam nele não por conta do partido que ele faz parte, mas por conta da figura que ele representa para muita gente no Brasil. Você ia comentar alguma coisa? Não, era isso que eu ia dizer, que o último discurso dele mostrou isso, tanto que depois disso, agora já na primeira semana da prisão dele, acho que foram 40 parlamentares já que pediram para mudar o nome parlamentar, para acrescentar Lula no nome, inclusive a Gleice Hoffmann. Gleice Hoffmann protocolou oficialmente lá no Senado para dizer que agora o nome dela é Gleice Lula Hoffmann. E isso tem acontecido com vários outros. E aí, em contrapartida, a oposição, alguns senadores da oposição têm pedido para incluir o nome Moro no nome deles. Nossa. Inclusive eles fizeram isso porque o Lula falou isso no final da frase dele, né? Tipo, todos vocês daqui pra frente vão virar Lula e vão andar por esse país. Não vai mais chamar Zezinho, Robertinho, não sei o que lá. Muito bem, a gente vai para o intervalo agora. Na volta, a gente conversa sobre a ação da Defesa Civil no Piauí, que na tentativa de evitar o rompimento de uma barragem, acabou alagando outra região do estado. Você vai entender melhor essa história logo depois do intervalo, não saia daí.